A graça e a paz a todos que estão nos ouvindo de casa, que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma alegria sempre, uma responsabilidade ainda maior poder estar compartilhando da parte de Deus aquilo que Ele deseja falar à sua igreja. E num dia, num momento, numa data tão especial para a cristandade, que é o momento de Páscoa, que é o momento em que o mundo cristão comemora a vitória de Cristo sobre a morte. E a vitória que nos permite também podermos ser chamados, como diz o apóstolo Paulo, de mais que vencedores, porque Ele nos abriu o caminho, Ele nos abriu acesso, Ele nos permitiu sermos chamados filhos e filhas de Deus por meio desse sacrifício que Ele fez em nosso favor. E aí talvez alguns de vocês possam estar estranhando por que eu decidi falar sobre Naamã em plena Páscoa. Então Naamã, ele foi um comandante do exército sírio e que teve um encontro com Eliseu aí na antiga Israel. Então, antes da gente entrar, e eu quero, nessa noite, fazer com vocês um pouco diferente. À medida em que a gente for lendo o texto, nós vamos aproveitar para a gente ir trabalhando os pontos desse sermão, dessa palavra que eu estou trazendo nessa noite para vocês. Então, vamos tentar situar um pouco o contexto. O povo de Deus, ele se divide em duas grandes nações. Judá, que fica ao sul, Israel, que ficava ao norte de Judá. E eles eram cercados por vários inimigos. E ao norte de Israel estava um poderoso inimigo, que era a Síria. Então, o primeiro ponto aí que eu queria que vocês observassem, é que a gente entendesse quem é esse Naamã. E que prestígio todo era esse que ele tinha. Esse comandante, ele tinha uma doença, ele estava aí acometido de lepra. Para quem já leu o Velho Testamento e mesmo o Novo, sabe que os leprosos, e até alguns anos atrás, eu lembro de ser criança, e se falar sobre leprosários que existiam na cidade, João Pessoa, por exemplo, tinha um leprosário que era uma área normalmente rural, parecia uma colônia, igual aquelas antigas colônias penais, e as pessoas ficavam lá jogadas e esquecidas, porque elas eram altamente contagiosas. Então elas viviam isoladas. Então imagine, o grande general, o maior general do exército, de uma das maiores nações daquela época, que era Naamã, estava cometido de lepra. Isso era uma verdadeira maldição, queridos. Era exatamente isso que ele tinha. Mas Naamã tinha uma serva na verdade de sua esposa, que olhando para a situação dele, traz a ele algo que lhe dê esperança. E é exatamente isso que nós vamos ver aí em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1. E aí eu queria ler junto com vocês, muito provavelmente vocês estão vendo aí à minha esquerda, esse texto sendo projetado, então acompanhe aí comigo. Ele diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Olha como é interessante. A Síria era uma nação inimiga do povo de Deus. Mas logo no verso 1, mostra como Deus, como o Senhor, está no controle de todas as coisas, inclusive dos inimigos de seu povo. A Bíblia é categórica quando diz aí: o Senhor deu, por meio dele, grandes vitórias à Síria. Então o Senhor usou este homem. Desde o início, quando nós lemos o verso 1, isso já fica claro, que o Senhor deu vitória à Síria. Mas continuemos. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Lembra que eu disse a vocês que eles eram inimigos? E entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Uma menina, não era uma mulher, era uma menina. Certo dia, a menina disse à sua senhora: seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Verso 4.
Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando, contem aí comigo, 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Eu fico até com vergonha de fazer um cálculo na frente de Clístenes, que é fera nisso, mas eu fiz esse cálculo. Vou pedir que o pastor bote o próximo slide, depois a gente volta aí para esse. Olha só o espólio de Naamã, bagagem de Naamã. Eu não contabilizei os vestidos de festa, porque eu não achei preço para isso. Mas em valores de hoje, Naamã levou apenas 20.798.061 reais e 50 centavos. Foram 300 quilos de prata, o que daria 884.773 reais e 50 centavos. E 72 quilos de ouro, que daria 19.913.328 reais. Então, Naamã levou nada mais, nada menos que uma pequena fortuna de aproximadamente, vou arredondar para mais, porque tem os vestidos de festa, 21 milhões de reais. Só isso que ele levou com ele para visitar o profeta em Israel. Isso nos dá uma conta do prestígio que Naamã tinha com o rei da Síria. Porque esse espólio, esse tesouro todo, não era um tesouro de Naamã, mas era um tesouro que foi dado pelo rei da Síria. Ele, além de uma carta de recomendação, que talvez já bastasse, ele vai além. Ele lhe dá 21 milhões de reais para que ele possa ser curado. Então isso mostra o valor que Naamã tinha pelas conquistas que ele tinha trazido à Síria e o prestígio que ele tinha para com o rei e como esse rei, que era inimigo de Israel, se posiciona de uma forma misericordiosa para com seu servo Naamã. A carta para o rei de Israel diz aí no verso 6, eu não sei se o pastor já voltou aí, a carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Então ele manda aí essa carta para que ele apresentasse ao rei de Israel. Essa carta de apresentação, tá, gente, era uma espécie de passagem, era próximo daquilo que a gente teria ou chamaria hoje de diplomacia. Então ele envia um pedido ao rei de Israel para que o rei de Israel observe a Naamã e aí possa atender o pedido dele e curá-lo da lepra. Mas aí chegamos ao segundo ponto, que é o contexto político. Síria e Israel eram inimigas, e não era qualquer inimiga. A Síria era uma nação extremamente poderosa, até mais poderosa do que Israel. Olha a reação do rei, no verso 7 aí. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. O rei de Israel, ele se acovarda. E aí talvez alguns de vocês possam estar lendo esse texto e estar dizendo assim: eita, homem frouxo. Né? Que homem frouxo é esse que teme tanto? Mas ele teme, primeiro, porque ele sabe que o exército de Israel é um exército poderoso. E o segundo ponto também que eu queria trazer para vocês é que nós somos muito mais parecidos com esse rei do que a gente pensa. A gente é muito mais medroso ou se amedronta diante das ameaças que nos cercam. A Síria era uma ameaça iminente, constante. Olha só como é que Israel vivia. Ao sul tinha o reino de Judá, que eram os seus irmãos também do povo de Deus, mas os quais eles viviam em conflito, eles viviam em guerra. E ao norte eles tinham a Síria, que era uma nação poderosa, conquistadora. Então Israel estava ali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então qual é a reação do rei diante de Naamã, o mais poderoso desses comandantes? É uma reação de medo.
Ele entende que isso é apenas um pretexto para que ele morresse. Mas isso, se a gente for observar, é da natureza da história do povo de Deus. Olha, o povo de Deus, ele era escravo no Egito, mas quando ele é liberto, a primeira coisa que eles fazem, diante de Faraó, quando eles estão ali de frente ao mar, que o Faraó e seus cavaleiros vêm chegando, o que eles dizem? Nos tirasse do Egito só para morrer? Logo mais, quando eles estão ali, o Senhor dá todos os dias, né? O maná faz brotar, cuida deles, as roupas não se desgastam, mas ainda assim eles reclamam, ainda assim eles murmuram. É da natureza humana temer. Mas olha só, esse é o mesmo povo que viu o Senhor lhes tirar das mãos de Faraó. Esse é o mesmo povo que viu passar a pés enxutos sobre o Mar Vermelho. Esse é o mesmo povo que viu 40 anos a mão do Senhor cuidando deles no meio do deserto. Esse é o mesmo povo que viu que o Senhor batalhava por ele. Esse é o mesmo povo que viu as muralhas de Jericó caírem ao som de trombetas. Esse é o mesmo povo que viu a arca de Noé ser erguida para salvar o povo e torná-lo descendência, e ver a promessa de Deus de que ele seria o seu povo, de que ele seria a sua descendência e de que ele reinaria para sempre. Então esse rei de Israel que foi levantado por Deus, esquece-se do próprio Deus a quem ele serve, esquece que o Deus a quem ele serve é muito mais poderoso do que a nação da Síria. Mas aí nós vamos ter um outro ponto, que é a reação do homem de Deus. Eliseu lembra ao rei de Israel o Deus a quem eles servem. Olha só o que o verso 8 nos revela. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há profeta verdadeiro em Israel. Eliseu lembra ao rei de que eles servem a um Deus poderoso. Às vezes nós também, nas adversidades, precisamos de homens de Deus, que nos lembrem que há Deus em Israel, que nos lembrem que há um Deus que reina sobre o seu povo, que nos lembre, que nos traga ao coração aquilo que nos dá esperança, que é a certeza, que é a convicção, como diz o profeta, que ainda que a videira não floresça, que ainda que o fruto, mingue, ainda assim Ele cuida de nós, Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos, nesses tempos, de nos lembrar, não apenas diante do coronavírus, mas diante de tantas outras adversidades, diante da violência, diante da falta de amor, diante da indiferença. Porque é a indiferença que faz com que as pessoas passem fome, é a indiferença que faz com que as pessoas padeçam. Porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Mas o nosso coração, na maioria das vezes, não se importa em repartir, em dividir, em estar junto, em orar uns pelos outros, em clamar, em agir, em pôr a nossa fé em movimento e em ação. E é nessas horas, quando nós estamos minguando, é nessas horas, quando a gente não vê nada na nossa vida florescer, ir para frente, acontecer, que a gente precisa de um homem de Deus que nos lembre o Deus a quem servimos, que nos lembre que Ele é a nossa porção e a nossa herança, que Ele é a certeza e a garantia de que nós vamos passar pelo tempo mau. Que nos lembre aquilo que o salmista, lá no Salmo 23, lembra, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor será o seu pastor, ainda assim o seu cajado o protegerá, ainda assim a sua mão o alcançará. A gente precisa do homem de Deus para lembrar aquilo que Jesus fala numa das parábolas, que o bom pastor deixará as 99 ovelhas no aprisco e irá em busca daquela que se perdeu.
e a alcançará, porque há uma certeza e uma promessa do Pai para o Filho, que todo aquele que for dado a Ele, Ele não rejeitará e jamais, jamais se perderá. Nós precisamos, às vezes, ouvir essas verdades que são as verdades mais óbvias. Nós precisamos de momentos como esse da Páscoa para nos lembrar que numa sexta-feira ele foi morto como um bandido, ele foi morto como um assassino, ele foi morto como um miserável. Que o seu povo, que os seus discípulos passaram um dia inteiro, passaram o sábado inteiro de luto, enquanto ele permanecia numa tumba. Humanamente era isso que estava acontecendo. Espiritualmente nós sabemos lá em Apocalipse que ele foi até o inferno, tomou as chaves do diabo e levou-o preso. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E ele ascende não como unigênito, mas como primogênito. Como o primeiro de muitos filhos e filhas de Deus, que encontram acesso ao Pai, que encontram a chave, que encontram o caminho através dele e somente dele. Então nós precisamos nesse tempo, nessa época, de um homem de Deus que nos lembre disso, quando nós estamos rasgando as nossas vestes, quando nós estamos tremendo de medo. Mas há um outro ponto. Naamã, esse homem que foi até aí, precisava antes de mais nada para receber uma cura, para ser restaurado, assim como nós também. Ele precisava antes ser curado do seu próprio orgulho. Olha só o que nos diz os versos 9 em diante. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eu queria que você parasse um segundo só, e imaginasse essa cena. Imagina um poderoso comandante que sai com uma bagagem de apenas 21 milhões de reais. E vem lá com todos os seus cavaleiros, com os seus guerreiros, com os seus servos. Era uma comitiva gigante. Imagine a beleza que isso não devia ter. Imagine o porte que isso não era. E aí ele vai até a porta da casa de Eliseu. Olha só o que Eliseu faz. Esse Eliseu também não era bicho bom, não era bicho fácil não, viu? O menino era danadinho. Olha só o que Eliseu faz, presta atenção. Danadinho no bom sentido, viu, gente? Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã. Olha só, imagina aqui a cena. O cara vem com seus cavaleiros, todo importante, todo pomposo, chega à porta do profeta, o profeta sai para recebê-lo. Não. Ele manda um mensageiro. Ele manda um reles empregado. Um moleque de recado, como a gente diria. Ô menino, vai ali e diz a esse homem importante que chegou aí na porta, o que é que ele precisa fazer. Eliseu não vai recebê-lo. Mas o que é que Naamã esperava? Naamã esperava tapete vermelho. Esperava que fizesse um lanche bom ali, passasse um cafezinho, uma tapioquinha. Senta aqui, cabra, vamos aqui bater um papo, vamos conversar. O pastor está ali rindo, ele sabe por quê. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Fiz aqui esse bolinho de chocolate, prova aqui um pedacinho. Então ele esperava um outro tipo de recepção. Mas o que ele tem é um moleque de recado que vai até a porta do profeta e manda um recado para ele. E olha só o recado que ele diz: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Olha só, não é nada difícil nem complicado. Vai ali, dá um mergulho na prainha 7 vezes, nesse calor, dá aquela refrescada, você vai ficar curado. Quem é que não queria ouvir isso em tempos como esse? Quem é que não queria dar 7 mergulhos no rio e sair de lá imune a qualquer doença? Talvez esse seja o desejo de muitas pessoas. Então era algo fácil que o profeta manda que Naamã faça. E aí está uma coisa
bem interessante. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente só acredita que Deus está agindo se tiver fumaça, explosão, alguma coisa, luzes piscando, alguma coisa sobrenatural. A gente, na maioria das vezes, acha que Deus é um poltergeist de algum filme, do que realmente o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A gente nunca acredita que Deus age na simplicidade. A gente nunca acredita no verso 1 desse texto, que por meio de um homem, Deus concedeu grandes vitórias e conquistas à Síria. A gente nunca acredita que por meio dos homens, nós vamos ver o agir de Deus. E aí esse texto ele é muito importante, porque Naamã não era um cristão. Naamã não era um crente. Mas ainda assim ele foi usado por Deus para trazer conquistas à Síria. É o que nós lemos no texto, não sou eu que estou dizendo. É Deus que deu as vitórias à Síria por meio de Naamã. Aí você pode me perguntar o porquê. Não sei. Mas eu posso te dar uma resposta que talvez não te satisfaça, mas é uma resposta sincera, verdadeira e honesta, inclusive teologicamente. Porque Deus é soberano e faz tudo como lhe apraz. Não cabe a você nem a mim entender o que Ele não revela, nem cogitar o que Ele não revela. Porque se Ele não revelou é porque é mistério, não foi para você. Mas há muito que Ele revelou da sua vontade, e através da sua palavra, e através dos seus profetas. Então é importante que a gente veja isso. O que Eliseu pede que ele faça é uma coisa muito fácil, muito simples. E às vezes a gente não acredita nas coisas simples. E é exatamente o que a gente vai ver no verso 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Olha só, muitas vezes é esse tipo de espiritualidade que a gente quer. Então a gente é, no fundo, um idólatra. Porque nós estamos erguendo um Deus que tem mãos, mas não tocam, que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não anda, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Como diz lá no Salmo 115. Não pense você que idolatria tem a ver com fazer boneco. Idolatria tem a ver com você construir uma imagem de Deus que não é a do Deus verdadeiro. Idolatria tem a ver com oferecer adoração a um Deus que você escolheu não conhecer verdadeiramente. Idolatria tem a ver com essa espiritualidade de show, de luzes, de trovões, de relâmpagos, que a gente acha que é necessária que aconteça, para que de fato você entenda a manifestação e o poder de Deus. Muitas vezes o poder de Deus está em dar 7 mergulhos em um rio. Muitas vezes o poder de Deus está nas coisas simples. Muitas vezes o que as pessoas precisam não é de imposição de mãos, não é de show, não é de espetáculo, não é de oração demorada, não é de labachúrias e labachúrias. Às vezes o que as pessoas precisam são umas das outras. Às vezes o que as pessoas precisam nesse tempo, que está todo mundo isolado, é receber talvez uma mensagem: como é que você está? Você está bem? Como é que tem passado por esse tempo? Como é que são as coisas? Porque às vezes alguém está ali precisando dessa palavra. Alguém está ali precisando de homens e de mulheres de Deus que lhe lembrem quem é o Deus a quem eles servem. E não através de um espetáculo, mas através de coisas simples. Através de gestos simples. Olha só como Naamã é orgulhoso. Como a expectativa dele em uma espiritualidade faz com que ele se torne insensível. Olha só o verso 12. Não são os rios Abana e Fafara em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Existe uma coisa em Naamã que eu sei que não é a melhor interpretação, mas eu acho que essa interpretação alegórica também cabe aqui.
que essa dimensão simbólica desse texto também é coerente com aquilo que nós estamos expondo. Qual era a doença de Naamã? Era lepra. Alguém aqui já viu como é que você faz um exame de lepra? Talvez vocês não conheçam, alguns de vocês, principalmente os mais jovens, por esse nome, mas talvez conheçam a doença pelo nome que ela tem hoje, hanseníase. E aí, vez por outra, a gente vê propaganda do Ministério da Saúde explicando. Então, se você tiver uma manchinha no corpo, e você pegar um alfinete, por exemplo, ou um palito de dente, ou mesmo uma pontinha de um lápis, e apertar, e não sentir nada, e estiver dormente, isso pode ser um indicativo de que você tem a lepra. A lepra torna você insensível. Você é capaz de pôr a mão no fogo, a sua pele queimar e você não sentir. Muitos leprosos, inclusive, morrem assim, por acidentes, porque eles não conseguem sentir que algo está acontecendo. Às vezes nós estamos como Naamã, cheio de orgulhos, leprosos espiritualmente. Estamos insensíveis a Deus, a sua palavra, a sua voz. O nosso orgulho é tão grande, mas tão grande, que a gente não se permite ser curado. A reação de Naamã, olha só, existem dois sentimentos, pelo menos, que ficam claros. No verso 11, diz que ele ficou indignado. E no final desse texto, aí no final do verso 12, diz que ele partiu furioso. Então ele ficou indignado e furioso. E muitas vezes é assim que a gente se sente. Às vezes a gente se sente indignado com Deus. Às vezes a gente se sente furioso. Porque nós não estamos abertos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas olha como é bom às vezes a gente se cercar de pessoas sensatas. Isso é uma dica bem prática, tá, gente? Cerque-se de pessoas sensatas. Olha o verso 13, o que é que diz? Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe pedisse para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Ou seja, Naamã não ouviu o homem de Deus, mas os seus oficiais que estavam ao seu redor ouviram e o chamaram à sensatez. Algumas vezes nós precisamos nos cercar de pessoas que sejam honestas o suficiente conosco para nos chamar na nossa insensatez, para nos repreender. E nós precisamos ter um mínimo de humildade, assim como Naamã teve, para ouvir e lavar-se. E olha só o resultado da obediência. Quando Naamã foi curado do seu orgulho, ele também foi curado da sua insensibilidade. Muitas vezes a nossa lepra é o nosso orgulho. Mas olha só o que a Bíblia diz. Diz que a sua pele ficou saudável como a de uma criança. Ficou com pele de bebê. Ficou com a pele lisinha. Voltou a ter sensibilidade. Olha só. Às vezes a gente acha que não, mas vê só o que diz o texto de Tiago 2, 22, 23. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Quando Tiago põe Abraão nesse contexto, ele está dizendo que quando Abraão ouviu o chamado de Deus, Abraão não apenas teve fé e ficou lá parado, mas ele abandonou Ur, ele pegou os seus, ele abandonou a sua família e foi para a terra que Deus, um Deus desconhecido para ele até então, o enviou para ir. Não adianta você dizer que tem fé, não adianta você dizer que crê em Deus, se você não é capaz de ter atitudes de obediência em relação a Ele. Por isso
que quando nós lemos lá em Mateus, lá no chamado sermão profético, Jesus diz que no último dia aparecerá diante dele aqueles que dirão: Senhor, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz show gospel em teu nome. E ele dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A nossa fé tem que ser acompanhada de ação. Se eu não me engano, era Russell Shedd, mas eu posso estar enganado, que diz que fé e ação são como gêmeas siamesas. É impossível separá-las. É impossível que você consiga fazer com que uma vá aonde a outra não vai. Não bastou a Naamã crer, ser chamado à sensatez, mas ele agiu para que recebesse a cura. Ele obedeceu. E nós somos chamados em todo o tempo a obedecer, porque esse é o exemplo de Cristo. Olha só, Filipenses 2, e isso é a Páscoa, queridos. Isso é esses 3 dias, a sexta, o sábado e o domingo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Antes de vir aqui para a igreja, Lenice estava em casa com Davi e Maria, assistindo a Paixão de Cristo lá do Mel Gibson. E eu não me lembrava mais, mas eu vi o comecinho do filme, e a primeira cena do filme é exatamente Jesus orando no Getsemane. E aí ele levanta, vai até aqueles discípulos que estavam ali dormindo, e depois ele volta novamente para orar. E quando ele volta novamente para orar, a cena que mostra ali é o diabo tentando ele, para que ele não aceite a cruz, e ele orando aquela famosa oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era um cálice amargo, o desejo dele, a vontade dele era de não bebê-lo, mas nessa mesma oração ele diz: mas faça-se a tua vontade. O que nós temos e o que é revelado na cruz é que ele obedece. Ele obedece como servo até a morte, e morte de cruz, como diz Paulo aí aos Filipenses. E há um quinto ponto: depois que Naamã ele é curado, ele reconhece que há somente um Deus, e que esse Deus verdadeiro e poderoso é o Deus de Eliseu, é o Deus de Israel. Olha o que diz o verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, ele recusou. O que é importante nisso? Se a gente for ler, ele vai dizer que Naamã pede para levar caixas. Eu não coloquei aí, mas Naamã pede para levar caixas de terra, da terra de Israel, para que ele pudesse adorar. E pede, por antecipação, perdão ao profeta, para que quando o rei da Síria o chamá-lo para as cerimônias de adoração ao Deus de sírios, o Senhor o perdoe, porque ele precisa cumprir com aquela obrigação, porque é a sua obrigação como sacerdote. Eliseu diz que ele vai em paz. Eliseu não concorda nem discorda. Isso não está lá no texto. A única palavra de Eliseu que diz é que ele vai em paz. Mas olha como é importante, como diante da sua obediência, a fé e a obediência juntas, a fé e a ação juntas, fazem com que ele reconheça. E não basta ele crer, ele volta. Ele poderia ser como aqueles leprosos que Jesus cura. Não sei se vocês lembram,
que Jesus narra essa história dos 10 leprosos, que ele cura os 10 leprosos, mas só um volta para agradecer. Então ele poderia ser como esse: estou limpo, o profeta me fez uma desfeita, eu vou embora. Ele poderia ter continuado com o seu orgulho, mas não. Ele vem até a casa do homem de Deus, ele confessa que só há um Deus, e a esse Deus é o Deus a quem ele servirá. A ação, a obediência de Naamã leva-o a um gesto de confissão. Ele reconhece que Deus é Deus, e somente Ele é Deus. Ele entende, ele compreende que não há outro Deus além do nosso Deus. E ele demonstra arrependimento. Ele entende e ele compreende que a esse Deus é que ele precisa servir e somente nele confiar. O seu gesto de fé, o seu gesto de reconhecimento, a sua confissão diante do profeta, nada mais é do que o reconhecimento da sua confiança em Deus. Ele confia em Deus e somente em Deus. E em tempos como esse, e em qualquer outro tempo, nós precisamos ter essa atitude de confiar somente em Deus. Olha só o que diz lá em 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. A mensagem dos profetas do Velho Testamento, em síntese, era: arrependei-vos. Essa é a mensagem do reino de Deus. Não deixem com que o seu orgulho, seja porque você acha que conhece muito a Deus e que nada e ninguém pode lhe ensinar nada sobre Ele, seja porque você acha que conhece pouco a Deus, seja porque você se orgulha disso, ou daquilo, ou de qualquer outra coisa, não se deixe se tornar leproso, insensível à palavra de Deus, insensível às pequenas ações, os pequenos milagres e o pequeno agir dele. Não ache você que Deus se escondeu no meio dessa crise que nos cerca, no meio dessa crise que tem nos trazido tantas preocupações. Preocupação com a nossa saúde, preocupação com a nossa economia, preocupação com uma série de coisas. Não ache você que Deus se esqueceu. Não ache você que Ele tarda em falhar. Muitas vezes o que Ele está pedindo a você é algo fácil, ainda que amargo. Muitas vezes o que Ele está pedindo de cada um de nós, no nosso caminhar, no meio dessa crise, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, é que a gente tenha e esteja mais sensível uns aos outros, aos problemas uns dos outros, às opiniões uns dos outros, mas sobretudo à voz de Deus. É que a gente entenda de uma vez por todas que esse Deus a quem nós servimos escolheu se revelar também no outro, escolheu se revelar no próximo, escolheu agir por meio de homens e mulheres, não só aqueles que estão no meio do seu povo, no meio da sua igreja, mas também de homens e mulheres que estão espalhados pelo mundo e que convém a eles serem usados por Ele. Que nós não contemplemos muitas vezes aquilo que a gente acha que é silêncio de Deus, como uma demora nele em agir ou em cumprir com as coisas que Ele prometeu. Mas entenda que isso é Deus, que é a sua mão misericordiosa, que é a sua doce graça se manifestando, que é Ele nos dando sem cobrar preço algum, como faz Eliseu. E talvez, e aí eu quero concluir aqui, você possa se perguntar: mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Naamã tinha que fazer algo fácil. Ele tinha que crer e se arrepender.
Isso era fácil. Naamã não tinha que escalar uma montanha, ele não tinha que meditar até atingir o nirvana, ele não tinha que se flagelar, ele não tinha que se crucificar, porque a bênção de Deus vem de graça. Naamã, Eliseu não se seduziu com os 21 milhões de reais que estava diante dele. Ele não se seduziu com um preço que qualquer um poderia pagar, que Naamã estava disposto a pagar pela cura que recebeu. Porque ele sabia e entendia que o Senhor, Ele é galardoador daqueles a quem Ele quer. Nós vemos isso no verso 1, quando diz que por meio de Naamã, o Senhor concedeu grandes vitórias à Síria. E de igual modo, também assim conosco hoje, nós precisamos crer e nos arrepender, porque o preço, o alto preço que nós teríamos que pagar para que a multidão dos nossos pecados, para que a nossa lepra, para que a nossa enfermidade fosse curada, já foi paga por Cristo, já foi pago no Calvário, já foi vencido por meio da sua ressurreição sobre a morte, foi vencido pela sua obediência. E o que nós temos que fazer é muito pouco, mas muito pouco, para desfrutar do maravilhoso reino de Deus. Com sua cabeça agora onde você estiver, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Vamos pedir que ela frutifique no seu coração, no meio da sua casa, no meio da sua vida. Senhor, nós te damos graças porque Tu és bom, e em todo tempo Tu és bom e tem cuidado de nós. Tem cuidado da nossa vida em cada detalhe. Senhor, obrigado pelo preço, pelo alto preço que Tu pagaste na cruz, para que nós tivéssemos redenção, para que nós tivéssemos o perdão dos pecados e pudéssemos ser achados como filhos e filhas de Deus. E nada, Senhor, nada, absolutamente nada do que fizemos nessa noite aqui faz sentido se não for visto por meio e através do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos permite ser igreja, que nos permite sermos reconhecidos como filhos e filhas. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Quebra nessa noite o nosso orgulho. Cura nessa noite a lepra que nos torna insensíveis, Senhor, ao que quer que seja. Que nos torna insensíveis a buscar ajuda, que nos torna insensíveis a pedir perdão, que nos torna insensíveis a clamar, que nos torna insensíveis a pensar no outro. Seja o que for, Senhor, o motivo que nos torna insensíveis, o motivo que nos afasta, o motivo que nos faz nos sentir menos dignos, o motivo que nos faz nos sentir pesados, sobrecarregados. Que nós possamos, Senhor, essa noite, diante das ameaças que nos cercam, nos lembrarmos que nós temos um Deus que guerreia por nós, aleluia, que batalha por cada um de nós. Nós nos lembrarmos que Ele é Senhor dos exércitos, que Ele é a cura, que Ele é amor, que Ele é benignidade, que Ele é bondade, que Ele é fidelidade, que Ele é graça e misericórdia. E nele, somente nele, nós encontramos abundância, nós encontramos rios de águas vivas, nós encontramos tudo o que precisamos e que necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a mergulhar em Tuas águas, Senhor, e sermos sarados, curados das nossas enfermidades, dos nossos medos e das nossas transgressões. Ajuda-nos, Senhor, porque assim Te oramos como Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga bem forte. Amém.